A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você, meu amigo, você, meu irmão na fé, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui venho eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Aqui contando as histórias, as passagens da Bíblia Sagrada, explicando também para que nós venhamos a cada dia se fortalecer, pois a palavra do Senhor é o verdadeiro alimento. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos estar falando sobre desobediência e obediência, sobre a confissão dos nossos pecados. Pois é necessário o homem confessar. Como diz a palavra do Senhor, quero já citar um texto aqui, que está em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9. Você que diz, isto que eu fiz, isso que eu tenho feito, não é digno de perdão, de misericórdia, pois o que eu fiz foi muito grave, pois o que eu fiz não tem perdão. A palavra do Senhor nos ensina algo poderoso e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor diz: se nós confessarmos os nossos pecados para o Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você vê que é necessário confessar, porque quando você confessa, você coloca e se expressa aquilo que está dentro de você, pois o Senhor sabe, mas é necessário você confessar. É necessário você apresentar para Ele as suas causas. É necessário você se arrepender. Pois o Senhor, Ele sabe de tudo que se passa dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Ele mora na luz, mas conhece aqueles que estão em trevas. Pois o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, mas é necessário que o ser humano se arrependa, pois a palavra do Senhor nos ensina de Gênesis a Apocalipse essas coisas. Nós vamos voltar no início, no livro de Gênesis, glória a Deus, aleluia, para que nós venhamos entender essas coisas, desde o início da queda do homem, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós venhamos entender essas coisas. Pois no princípio a palavra do Senhor diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus foi falando e tudo foi se formando. Deus fez todas as coisas, criou o homem, a mulher, os animais, tudo. Deus formou o jardim no Éden e colocou o homem que Ele havia criado para que cultivasse e guardasse. E Deus disse para o homem: você pode comer de tudo, desfrutar de tudo, mas não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus colocou um limite para o homem, questão de obediência e desobediência. Você vê, eu fico imaginando um pai e uma mãe quando está educando o seu filho,
e diz assim: meu filho, este é o caminho certo e este é o caminho errado. Vá por este caminho certo que você será bem sucedido na sua carreira, na sua vida. E não vá por este mau caminho, porque se você for por ele, você vai quebrar a cara. E Deus disse: pois no dia que você comer deste fruto, você morrerá. Questão de obediência, pois o Senhor já tinha falado para o homem. E a Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18, quando Deus colocou o homem para que cultivasse o jardim que ele havia formado, a Bíblia diz assim no versículo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Você vê que o próprio Senhor diz: não é bom que o homem viva só, pois eu farei para ele uma ajudadora que lhe seja adequada. O Senhor não disse que seria a pessoa perfeita, mas sim que lhe seria adequada. Pois eu quero dizer para você que pessoa perfeita não existe, pois se fosse assim o Senhor teria feito o homem perfeito. Mas ele não fez. Louvado seja Deus, pois perfeito só o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E você que fica à procura da pessoa perfeita, eu quero dizer para você que a pessoa perfeita ela não existe. Casamento perfeito, ele também não existe. Pois o Senhor disse: farei para ele, para o homem, uma ajudadora que lhe seja adequada. Não que ele seja perfeito, mas que ele seja adequado, de acordo com aquilo que ele necessita. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui nos ensina algo muito poderoso. E a Bíblia diz que o Senhor colocou o limite para o homem. Disse: pode comer de tudo, menos do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era um dos animais mais astutos que o Senhor havia criado. E ela falou assim para a mulher, como diz em Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis. Se o fizeres, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Você vê que o Senhor tinha dado uma ordem. E a serpente, um dos animais mais astutos que o Senhor havia criado, falou poucas palavras com aquela mulher, mas o desejo já estava no coração daquela mulher, pois ele não falou muitas palavras e disse: certamente você não morrerá, e Deus sabe disso, mas você será como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E a mulher foi e, achando boa, comeu e ainda deu para o seu marido. E a Bíblia diz que ao entardecer, Deus veio falar com o homem. O versículo 8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher se esconderam-se da presença do Senhor Deus
entre as árvores do jardim, porque quando eles comeram daquele fruto, os olhos deles foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram as folhas de figueira e fizeram para si aventais. E quando o Senhor veio falar com o homem, a Bíblia diz: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual eu ordenei que não comesses? Você vê que o Senhor vem falar com o homem, e o homem agora envergonhado se esconde da presença do Senhor. Não tem como o ser humano se esconder da presença de Deus. Não tem como. E Deus disse: comeste do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse. Ou seja, você fez aquilo que eu disse que não era para você fazer. E a primeira coisa que o homem faz, aqui uma revelação poderosa para nós nos dias de hoje, pois nós, como seres humanos, temos sempre este hábito de nunca querer assumir a culpa e sempre querer jogar para os outros. Foi o que o homem fez. Olha o que o homem diz para Deus. Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Ou seja, já estava jogando a culpa para o Senhor. Essa mulher que o Senhor me deu aí, a culpa foi dela. E o Senhor foi e perguntou: mulher, por que tu fizeste isto? E o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E ela jogou a culpa agora para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o povo, entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a dor na gravidez. Com dor darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: por que deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Você vê que a gente entende aqui que quando Deus perguntou: por que você fez isso? O homem tentou jogar a culpa ao Senhor, dizendo: foi esta mulher que o Senhor me deu aí. E quando o Senhor perguntou para a mulher jogou a culpa para a serpente. E ninguém quis assumir o erro. E assim são as pessoas nos dias de hoje, somos nós, os seres humanos, que não queremos assumir quando erramos, mas é necessário que nós reconheçamos que nós erramos, que nós falhamos e que nós venhamos a se arrepender, pois a palavra do Senhor nos ensina de Gênesis a Apocalipse sobre arrependimento. O homem aqui, ele jogou a culpa, a mulher jogou a culpa para o outro. E você vê que Deus disse que a mulher ia sofrer para dar à luz, que ele iria aumentar grandemente a dor no parto. E o homem iria trabalhar, iria viver do suor do seu trabalho. E a serpente iria andar rastejando. Você vê que Deus disse: maldita seja a terra por tua causa. Você vê o que Deus fala para o homem. E o homem é expulso do jardim do Éden.
Como disse no versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore e da vida. Ou seja, o homem foi expulso. O homem foi expulso pela desobediência. Mas o Senhor, na sua rica e infinita misericórdia, vendo que o homem, tão falho, não conseguia essas coisas, o Senhor enviou, como diz lá em João capítulo 3, no versículo 16, o coração da Bíblia, e diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então você vê o amor de Deus com os seres humanos. E Deus, vendo que o homem não conseguia, o próprio Senhor, na forma e na figura humana, veio e se fez presente como você, como eu, como um ser humano, 100% Deus e 100% homem, nos mostrando, pois Ele mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode se aproximar de Deus se não for por meio da redenção, por meio de Jesus Cristo. Pois como foi fechado, pois o próprio Senhor colocou querubins, o próprio Senhor fechou, mas aquele que tem o poder para fazer todas as coisas, nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que crê no nome de Jesus não pereça, não sucumba, mas que ele possa adquirir e ter a vida eterna. Pois o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por esta porta, ele será salvo. Mas para isso é necessário o arrependimento, pois o próprio Senhor enviou João, o Batista, para batizar nas águas. E João, ele disse: eu tenho por base o arrependimento, pois é necessário que o ser humano se arrependa. É necessário que ele nasça de novo, porque o ser humano não pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. E ele não pode entrar no reino de Deus se ele não nascer da água e do Espírito. Ou seja, se ele não se arrepender e ele não receber o Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então você vê que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E o Senhor deixou a porta. E é você quem escolhe o que você quer da sua vida. Pois se pela desobediência de um homem, como diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, porque o Senhor Jesus cumpriu tudo aquilo que o homem não conseguia cumprir. Cumpriu toda a palavra de Deus. Todos os requisitos que o Senhor havia ordenado, o Senhor Jesus Cristo cumpriu. E todo aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é. E nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo novo o Senhor ele fez. Aleluia. Então você vê que se pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de Jesus Cristo, muitos serão justificados.
muitos serão feitos justos, porque quando nós entregamos, nós se arrependemos, confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos salvos, pois o Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar. Há também outro texto muito bonito que está em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5. A Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pois o Senhor veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E foi glorificado. E recebeu o nome que está acima de todos os nomes no céu, na terra e até embaixo da terra. E no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós se arrependemos, nós confessamos os nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo, pois não existe a pessoa perfeita, e a Bíblia nos ensina isso. Você vê que tem grandes homens de Deus que estão citados aqui na palavra do Senhor. Homens que venceram e derrubaram gigantes. Mas homens cheios de falha, assim como você, assim como eu. Mas eles se esvaziaram e deixaram que o Senhor os conduzisse. Vou dar um exemplo. Davi. Quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus, derrubou gigante, homem preparado para a guerra, um instrumento na mão do Senhor. Mas ele adulterou. E quando foi apresentado a ele, quando o profeta disse o que ele havia feito, ele se arrependeu. Ele não colocou a culpa em ninguém. Ele reconheceu os seus erros e se arrependeu. O Senhor perdoou. Moisés, quem foi Moisés? Você vê que Moisés, ele matou um egípcio. E quem foi Moisés? Aquele que conduziu o povo de Deus pelo deserto, o libertador. Vou dar outro exemplo. Quem foi o apóstolo Paulo? Aquele que perseguia a igreja do Senhor. Aquele que espancava, que prendia, que matava o povo de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E aquele que antes perseguia, agora vai ser perseguido por causa da palavra de Deus. Então, não existe a pessoa perfeita. Existe o homem reconhecer que ele é falho, confessar os seus pecados para que o Senhor venha perdoá-lo e que ele venha ser justificado.
E você que está aí, que diz no seu coração: o que eu tenho que fazer, irmão, para aceitar esse Deus, para que Ele me perdoe por tudo aquilo que eu fiz? Feche os teus olhos aí, coloque a mão no teu coração e confesse para o Senhor. E faça a seguinte oração comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui se encontra, Senhor, esta pessoa cuja qual o Senhor tocou no coração neste momento por meio desta palavra. Esta pessoa que se arrepende, meu Pai, de tudo aquilo que fez na sua vida, que não conseguia contar para ninguém o que ela tinha feito e deixou de fazer, mas ela confessa diante do Senhor e ela está arrependida, meu Pai. E como diz a Tua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que esta pessoa venha a ser perdoada dos seus pecados, meu Pai, e que ela venha a ser restaurada, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Meu Deus, que ela venha ter uma comunhão contigo, meu Pai. E que a partir de hoje ela venha trilhar um novo caminho. Pois o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então esta pessoa se rende aos teus pés e confessa o Senhor como um único e suficiente Salvador para a sua vida. E assim eu apresento esta pessoa, meu Pai, neste momento. E aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. E há festa nos céus por um pecador que se arrepende. E eu creio que esta pessoa que se arrependeu agora, de todo o seu coração, há uma grande festa nos céus pelo arrependimento dela. Eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje ela fará tudo novo. Pois a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo o Senhor fez. E eu creio que tudo novo se fará na vida desta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então assim, eu deixo aqui esta palavra para o nosso fortalecimento. E você que confessou para o Senhor, creia que Ele já te perdoou. E agora, deixe Ele conduzir os teus passos. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus.